Cirurgião da morte, esse demo do meu bem. Fui salve, me salvei, porque não salvaria você também. E aí, gurizada, eu sou o King e hoje a gente vai falar sobre o Poco F6 e a gente vai também conversar um pouquinho. Eu não posto muito vídeo nesse canal, vocês já estão ligados, já falei isso em outros vídeos, mas uma hora esse canal pode ser que aumente a frequência de vídeo. Mas enfim, vamos conversar um pouquinho. Se você tiver alguma opinião, alguma sugestão, alguma coisa aí referente ao assunto, já coloca aí nos comentários para a gente poder, né, ter mais para acrescentar aqui, né, sobre esse assunto. Bom, o Poco F6, sucessor do Poco F5, que é o celular que eu possuo no momento. E não sei se vai ter o Poco F6 Pro, talvez sim, né? Já que tivemos também o F5 Pro. Mas enfim, a galera tá esperando, né, o F6. O Poco F6 provavelmente ele vai ser baseado no Redmi Turbo 3, tá? Que é o Redmi Note 3 Turbo, só que renomeado, né, com uma nomenclatura menor. Então o Redmi Turbo 3 ele foi lançado com o Snapdragon 8S Gen 3, que muitas pessoas acham que ele é mais forte do que o 8 Gen 2, mas existe um porém aqui, tá? O 8S Gen 3 ele é mais forte do que o 8 Gen 2 em CPU. A GPU do 8 Gen 2 ela é mais potente do que do 8S Gen 3. O que isso vai impactar? Aí depende de muitos fatores em si. Na minha opinião, acredito que as CPUs hoje em dia, né, elas são muito fortes e eu não acho que, tipo, a CPU em si você sinta tanta diferença. Acredito que uma GPU mais forte é onde você sente mais diferença. Mas enfim, aí depende também do jogo que você está jogando e o que ele puxa mais, né? Mas eu acredito que a maioria dos jogos se beneficiariam mais de uma placa de vídeo mais potente do que de uma CPU mais potente, no caso do celular, obviamente, né? Porque eu acredito que a CPU do 8 Gen 2 é uma boa CPU ainda, e ela só perde pro 8S Gen 3 porque o 8S Gen 3 ele é baseado na arquitetura do 8 Gen 3. Mesma coisa, por exemplo, o 7 Plus Gen 3, né? Que é o sucessor do processador que tá no Poco F5. O 7 Plus Gen 3 ele é baseado na arquitetura do 8 Gen 3 também, tá? Então, enfim, esse é um pequeno adendo. Caso você esteja achando que celulares com 8 Gen 2 eles vão ficar ruins ou vão ficar defasados, saiba que não. A GPU do 8 Gen 2 ainda é mais potente do que do 8S Gen 3. Eu sei que é uma nomeação maluca, mas dá para entender por causa que é geração 2 e geração 3, né? Mas enfim, você ainda pode comprar um aparelho com 8 Gen 2 que ele vai provavelmente entregar um desempenho maior. E aí a gente vai em outro ponto, né? Então a gente, mas em questão de emulação, vamos já, né? Já vamos partir porque a gente acaba comentando muito aqui no canal, porque, né? A gente fala sobre gamepad, né? E emulação no geral, então a gente acaba indo para esse caminho. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre emulação. Bom, na questão de emulação, acredito eu, na minha opinião, não posso afirmar isso porque, né? Não fui tão a fundo pesquisar, mas acredito que GPU seja mais importante na emulação, então você ter um processador com 8 Gen 2 faria mais diferença do que ter um processador com 8S Gen 3. Porque eu acredito que na emulação a GPU faz mais diferença do que a CPU. Porque, como eu falei, as CPUs são potentes atualmente, né? Dos tops de linha, as CPUs são muito potentes. Então, a diferença, assim, de potência de uma para outra, acredito que não, sabe, não fica uma coisa, tipo assim, 10% mais forte, 20% mais forte, eu acredito que você não percebe muito, sabe? Agora, claro, se a gente for falar de eficiência energética e tal, que são outros fatores que vêm junto com novas tecnologias e novas arquiteturas, e isso obviamente faz diferença, tá? Mas o que eu tô tentando passar pra vocês é que o 8 Gen 2 ele não deixa de ser um processador bom, só porque a gente tem o 8S Gen 3, tá? O 8S Gen 3 ele é bom, mas vocês têm que entender que ele tem menos desempenho em GPU do que o 8 Gen 2. E o que ele tem de desempenho acima do 8 Gen 2 seria em CPU. A CPU do 8S Gen 3 é mais forte. Só que quando falamos de emulação, onde a gente precisa de renderização de quadros e vários outros fatores que não são tão dependentes da CPU, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acredito que a GPU ela faça mais diferença. Quanto mais potente for sua GPU, melhor, tá? E em que termos a gente está falando aqui? Basicamente, eu vou resumir da forma mais simples aqui. Digamos que a GPU do 8S Gen 3 ela tem menos núcleo do que a GPU que está no 8 Gen 2, tá? Então a GPU do 8 Gen 2 ela tem mais núcleos, né? Digamos assim, e eles vão impactar mais em certos processamentos. Eles ficam perto, mas assim o 8 Gen 2 ele tem mais desempenho em GPU. Então
Isso é uma coisa que eu até pesquisei, foi uma coisa que eu tive dúvida. Então eu fui atrás um pouco dessa informação, porque eu fiquei me perguntando se a Qualcomm ia fazer isso mesmo, entendeu? Ia ter, tipo, quase que 3 processadores. Eu sabia que o 7 Plus Gen 3 era muito difícil ele ser mais potente em GPU do que o 8 Gen 2. Só eu já falei, não, né, não tem como. Mas eu pensei, pô, o 8S Gen 3, será que vai ter 2 processadores que vão ser mais potentes do que o processador da geração antiga? Muito estranho isso. Aí eu falei, pô, vou pesquisar. Porque o que fazia mais sentido é exatamente a informação que eu tô passando pra vocês, né? Que é o 8S Gen 3 não ser tão inferior assim, mas também não ser superior. Tipo, ele é inferior em termos de GPU, entendeu? Mas ele é superior ao 8 Plus Gen 1, entendeu? Que é o de primeira geração. Ele fica, sei lá, acho que uns 40%, 30%, eu acho, abaixo do 8 Gen 2. Não é um processador ruim, mas é aquilo. Na emulação, quanto mais potente for o teu processador, quanto mais potente for sua GPU, maior vai ser a diferença na hora que você estiver emulando algum jogo, tá? Não são todos os jogos que se beneficiam, mas a maioria, ou pelo menos quando recebe a otimização, eles vão tirar benefício de um processador potente. Enfim, o Poco F6, ele vai ser um bom smartphone? Acredito que sim, pelos sensores que ele vai utilizar, né? E eu tava olhando lá, pelo menos o Redmi Turbo 3, não sei se vocês chegaram a reparar, graças a Deus a Xiaomi tirou aquela porcaria daquela câmera macro. Isso é uma coisa que não faz sentido, que até hoje eu não entendo. Cara, a câmera macro de 2 megapixels ela é um lixo. Tipo assim, quase ninguém usa. Era muito melhor colocar uma câmera ultra wide que te fizesse a função macro, ou nem precisava colocar, sabe? Coloca só duas câmeras, 2 sensores de câmera, que é 3 no caso, né? Que é a câmera frontal, razoável, né? A câmera principal sendo uma também intermediária ali, mais ou menos, e uma câmera ultra-wide, porque vira e mexe, em algum momento a galera acaba utilizando para tirar uma foto um pouco mais aberta, então a câmera ultra-wide tem muita utilidade, a câmera macro nem tanto. Fora que você fazer uma foto macro, você até consegue fazer uma foto macro utilizando todos os megapixels da câmera principal, então você consegue, tem uns meios ali de você fazer, então, né? Enfim, outra coisa também é que talvez o F6 ele vai utilizar LPDDR5X e o FS 4.0, né? Essa notícia saiu lá no Tudo Celular. Então acredito que sim, né? São tecnologias recentes, fazem sentido pro Poco F6. Afinal de contas, por mais que ele seja um smartphone que ele tenta entregar um pouco de tudo, ele é mais um smartphone de desempenho, tá? O objetivo da linha Poco, obviamente, é isso, é entregar mais performance por um preço baixo. Obviamente que isso tem certos custos aqui a se considerar, tá? Então não é tão simples assim você tirar uma coisa e colocar outra, colocar o melhor processador, entendeu? Tipo, é muito difícil porque você tem certos custos, tá? Eu acredito que o F6, se ele, né, for lançado com 8S Gen 3 mesmo, chegando com FS 4.0 no armazenamento, o LPDDR5X, provavelmente ele vai custar na casa dos 3.500 aqui direto no BR. Eu chuto esse valor, não é que eu quero que chegue caro. Eu queria, por mim, que chegasse 2.500, no máximo 3.000. Entendeu? Mas é aquilo, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas aqui, então eu acredito que vai chegar entre 3 a 3.500, provavelmente. E o F6 Pro, ele vai chegar na casa aí dos, né, talvez 4.500, e aí eu já não acho tão interessante o F6 Pro, mesmo que ele viesse com 8 Gen 3. Entendeu? Isso que eu tô chutando aqui, né? Um valor hipotético, enfim. Mas chegar na casa dos 4.000, 4.500 é muito pesado. Porque, por exemplo, o maior problema do F5 Pro é que ele tá na casa do S23. A única desvantagem, na minha opinião, do S23 é a bateria dele. Porque se a bateria do S23 fosse maior, era muito difícil a galera, tipo, optar pelo S23, optar pelo F5 Pro ao invés do S23, porque o S23 ele tem um processador melhor, câmeras melhores. Então, tipo, no conjunto geral, em desempenho e câmera, o S23 ele tá melhor nesse ponto, né? E subindo para casa dos 4.000, 4.500, já tá chegando na casa do S23 Ultra, entendeu? E mesmo que você tivesse o 8 Gen 3 ali, que é o melhor processador atual, né? No momento que eu gravando esse vídeo, pelo menos, é o melhor processador. Mesmo que você tivesse esse processador no F6 Pro, com tecnologias recentes e tal, pô, como é que você vai bater um S23 Ultra? Difícil, né? Valeria muito mais a pena você abrir mão do melhor processador, entendeu? Pegar um processador de uma geração passada, a geração anterior, mas com um celular que te entrega, tipo assim, tudo.
assim, tudo completo, né? As melhores câmeras e tal, enfim, vai ter um celular muito bom. Então é meio difícil o F6 Pro é muito difícil. E o F6 normal, por mais que ele também, ele, nessa casa dos 3.500, ele brigue com o S23, que até deu uma subida falando nisso, eu acho que ainda dá pra optar por ele. Entendeu? Ainda dá pra optar por ele, enfim. Como eu disse, ponderando as coisas que eu acabei de falar. Aí tem que ver também a questão do sensor de câmera e tal, comparação, se o do S23 o sensor de câmera vai ser melhor do que o sensor de câmera que vai ser utilizado no F6, enfim. Muitos fatores, mas o F6 Pro provavelmente, se ele vier muito caro, não vai fazer nenhum sentido, porque a gente tem o S23 Ultra, que é um baita de um smartphone e é muito difícil de você bater ele nessa faixa de preço. Entendeu? E geralmente os celulares da Samsung eles costumam ter o preço muito agressivo aqui no BR, né? Fica meio complicado para empresas que não estão aqui há tanto tempo, né? Não importam, né? Não sei como é que funciona aí a questão da importação aí dos celulares da Samsung, como é que ela monta e tal, mas enfim. A Samsung costuma ter um preço bem agressivo nos seus smartphones aqui, pelo menos depois de um bom tempo, tá? Não no lançamento sempre o preço é alto, mas depois de um tempo os preços ficam realmente agressivos, fica difícil você concorrer. Então, esse é um caso que eu tô falando, por exemplo, o F6 Pro, talvez depois de um tempo, quando ele baixar o preço, pode ser que ele fique interessante. Mas na casa ali dos 4.000, é muito difícil de recomendar, por exemplo, se tiver o F6 Pro, porque vai ter o S23 Ultra. Então, enfim, é claro, isso aqui é a gente hipoteticamente imaginando um cenário onde o F6 Pro custe mais de 4.000 e o F6 normal custe mais de 3.000, sabe? Claro, tem que também ponderar o seguinte, lançamento, tudo é caro. Não recomendo ninguém comprar celular no lançamento. Primeiro de tudo, você não deve comprar celular no lançamento, você deve esperar a galera pegar o celular na mão, testar. Espera review, espera a galera pegar o F6, pegar na mão, testar, ver como é que tá. Espera algum review que é especializado em jogos e testar nos emuladores e tal. No meu caso, não tem como eu pegar, tá? É mais o fator da grana mesmo, não por não querer, tá? É mais o fator da grana mesmo. Então, infelizmente, eu não posso pegar e mostrar para vocês desempenho, né? Mas espera as outras pessoas pegarem, testarem a câmera, o sensor, né? E alguém mais especializado, até review de fora mesmo, pegar e testar especificamente o celular para jogos, tá? Testar para ver se ele realmente roda bem a questão dos jogos e até mesmo emuladores, né? Se for um cara que gosta muito de emulação, provavelmente ele vai testar isso aí também, tá? Bom, então, gurizada, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. É uma pequena divagação referente ao Poco F6, né? Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês estão animados com o lançamento do Poco F6, que provavelmente vai acontecer em maio, ou se for mais tardar ali em junho, mas acredito que em maio deve acontecer o lançamento do F6 aí. Não sei se o Pro vai vir junto, talvez sim, né? Geralmente acho que seria legal lançar os dois juntos, mas provavelmente o F6 vai ser lançado aí em maio. Não sei se vai ser no começo ou no final, mas por aí, né? Meio de maio talvez. E talvez ele apareça, né? Por aqui, vamos ver como é que vai ser o preço. Gostaria de saber se vocês estão empolgados, se você que tem um F5 cogitaria trocar por F6. Você que tem bom, quem tem um F5 Pro, não sei se é uma boa vantagem trocar pro F6 normal, porque aí o F6 normal, pelo menos é a forma que eu penso, ele teria que trazer pelo menos as mesmas tecnologias que tem no F5 Pro, né? Carregamento sem fio, babá, e essas outras coisas que o F5 Pro tem. Então, para você trocar do F5 Pro pro F6, o F6 tem que trazer as mesmas tecnologias que o F5 Pro tinha. Aí faz sentido, entendeu? Porque, enfim, o F6 normal já teria um processador melhor do que o F5 normal e o F5 Pro, entendeu? Então, em processador e GPU seria mais forte, né? E o F6 Pro seria basicamente o que traria o 8 Gen 3, né? O processador mais top. Enfim, comenta aí o que vocês acham, quanto é que vai vir, né? O preço, se vocês comprariam, se vocês trocariam, se vocês acham que faz sentido trocar de aparelho, né? Ou se vocês estão esperando para comprar um outro dispositivo, ou se vocês têm interesse em comprar um console portátil, isso também é importante. Uma hora eu vou fazer um vídeo falando sobre console portátil também. É que eu não gosto de falar sobre coisas que eu não possuo, né? Então eu acabo não comentando muito. Mas, enfim, abri uma exceção aqui para comentar um pouquinho sobre o F6. Posso ser que eu abra uma exceção também para comentar sobre os consoles portáteis, tá bom? Gurizada, muito obrigado para quem assistiu até agora, tamo junto. Desculpa se o vídeo ficou um pouquinho longo, agradeço por ter assistido até agora, tamo junto, valeu, deixa o like
e é nóis.